Olá, boas-vindas à edição de novembro do Doctoralia Connect. Este é um evento para profissionais da saúde que pretendem se manter competitivo em um mercado cada vez mais conectado e cada vez mais digital. No tema de hoje, nós vamos falar sobre marca pessoal, a importância da marca pessoal e já com um olhar em 2026. Quais são as estratégias que nós temos em marca pessoal para médicos visionários que vão colocar esse tema em pauta em 2026? E para abordar esse tema, nós temos hoje uma convidada especial, Rejane Toigo, especialista em marketing para a saúde. Ela é fundadora do Grupo Live e está aqui conosco. Agradeço demais o convite e peço que você se apresente à nossa audiência. Muito obrigada, Gabriel. Eu que agradeço estar aqui na Doctoralia. Aliás, conheci a empresa, adorei, achei incrível. E eu sou uma ex-dentista que há 15 anos me dedico a dar voz a profissionais da área da saúde através das ferramentas digitais. Então, é assim que eu gosto de me apresentar. Acho que eu sou mais útil, inclusive, à área da saúde dessa forma do que lá dentro do consultório dentário. Muito bom, bastante para compartilhar. Você é bastante ativa na entrega de conteúdo. Você tem mais de quase 500 mil seguidores no Instagram e presença em várias outras plataformas digitais também. Acredito que vai ter bastante para compartilhar aqui conosco hoje. E a gente vai dar uma passeada no futuro, vai olhar um pouco para 2026, ver o que tem de tendência, o que deve estar em pauta nos planejamentos aí de quem está nos assistindo. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui nos acompanhando neste dia. E peço que vocês coloquem aqui no chat de onde vocês estão nos acompanhando para que a gente torne esse momento o máximo uma troca de ideias e o máximo próximo. Hoje nós vamos cobrir os seguintes temas. Falaremos sobre como iniciar a construção de uma marca pessoal impactante do zero ou como fortalecer a sua marca pessoal existente. Aqui nós abordaremos tanto primeiros passos como erros comuns, os cuidados que precisam ser tomados. Falaremos sobre estratégias para consolidar uma presença online de forma consistente e profissional e também sobre ferramentas que potencializam a sua marca pessoal e autoridade no mercado da saúde. Nós vamos começar aqui já com um bloco de perguntas, indo para o nosso bate-papo. E Rejane, eu gostaria de saber, começar com você aqui pelo básico. Como que se define marca pessoal? Primeiro, começando do começo. Bom, na perspectiva de uma pessoa que estuda marketing de conteúdo, ou seja, na minha visão, a marca pessoal ela é um dos 3 elementos ou um dos 3 pilares do posicionamento digital. Esses 3 pilares, marca pessoal, narrativa e estratégia de conteúdo, são determinantes para que um profissional liberal, principalmente um profissional da área da saúde, consiga atingir os seus objetivos de carreira, os seus objetivos de negócio, através das ferramentas que a gente tem hoje no digital. Então, eu vejo a marca pessoal como um elemento desse posicionamento. E dentro da marca pessoal, o que a gente tem? A gente tem os atributos subjetivos, que estão relacionados à personalidade da pessoa. Então, o estilo de vida, a estrutura de discurso dessa pessoa, o tom de voz, o que ela gosta, como que ela se posiciona, o estilo de comunicação. Isso tudo a gente estuda, né? Mergulha no especialista para estudar esses elementos e entender quais são necessários ou quais são os recortes que a gente deve atribuir a essa marca pessoal, que a gente deve mostrar para que esse posicionamento se concretize da melhor forma. Mas, dentro de marca pessoal, existe um atributo que eu costumo chamar de atributo primordial, que é a bandeira, e que às vezes esse atributo primordial ele fica um pouco em segundo plano ou ele é esquecido pelos profissionais. E o que é a bandeira? A bandeira é o que você defende. A sua existência, ela atribui significado a qual luta, a qual causa, a qual discussão. Então, na minha visão hoje, os profissionais que conseguem
construir uma marca pessoal consistente, ela está fortemente amparada nessa bandeira, no autoconhecimento que leva a pessoa a entender o que me importa e como que eu vou contar essa história. A narrativa, então, vai tecer essa bandeira para a gente nas redes sociais. E aí vem a estratégia, né? A estratégia é utilizar as ferramentas para promover a propagação da narrativa e da marca pessoal. Super legal. Tem toda uma questão de contexto, né? De posicionamento, que não é somente ligar uma câmera e começar a se expor mais, né? Tem toda essa construção. E a gente está falando aqui de um mercado onde a identidade faz muito parte do produto entregue, né? Da entrega final. Eu queria que você falasse para a gente agora de marca pessoal. Ela vai ser importante para diversos segmentos, em diversos cenários, mas na saúde, qual que é o peso de marca pessoal para o profissional da saúde? E se você tem alguns exemplos para compartilhar conosco assim, de casos de sucesso. Tenho, sim. Bom, a marca pessoal ou a identidade ou a bandeira desse profissional, ela vai ser muito importante na escolha do nosso paciente. Por quê? Porque todo profissional é uma marca, mas a marca que a gente escolhe, não só a marca de um médico, mas quando a gente escolhe a marca de um celular, uma marca de uma roupa, ela faz parte da nossa identidade. Então, nós, como consumidores, quando a gente escolhe uma marca, não é sobre a marca, é sobre quem somos. E quando a gente escolhe um profissional por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele acredita, por aquilo que ele defende, isso é sobre o que o paciente pensa, o que ele sente e o que ele defende. Então, na medida que o profissional consegue expressar através da sua narrativa, esses elementos, ele vai atrair o paciente que já vem concordado com o protocolo, que já vem concordado, que já vem entendendo o que ele vai ter que fazer, ou seja, um paciente mais aberto para que todo o tratamento dê certo. Sim. Então, a marca pessoal, ela vai intervir como uma forma de liderança nessa relação paciente e médico. Isso é muito interessante o que você falou, porque a força da marca ela não está associada somente a uma questão de atração e aquisição de pacientes, mas depois a adesão a tratamento. Total. E a todo o potencial e efetividade do que você está levando como solução. Né? Exatamente. Isso é super interessante. E falando ainda desse mercado, o que você observa como principais erros nas tentativas de criar esse posicionamento? E é super legal que você falou de marca, porque a definição mais simples possível para mim de marca é que marca é aquilo que marca. Né? Então, aquilo que ficou marcado de uma experiência, de uma interação, é o que você conseguiu entregar como marca. E aqui é difícil você trabalhar com experimentação, trabalhar com tentativa e erro, né? Porque tem toda uma reputação em jogo e toda uma questão de identidade. O que são os erros comuns de quem começa a buscar essa projeção, essa exposição de ampliar a sua marca pessoal no mercado da saúde, que você vê que aqui poderia ter evitado esse erro se tivesse antecipado alguns passos? Na minha visão, o maior erro é entender a marca pessoal só como os atributos subjetivos da personalidade e esquecer de fato a missão, esquecer de fato de investigar essa bandeira, esse atributo primordial, porque é ele que vai construir uma reputação consistente, é ele que vai construir essa defesa de uma causa, é que vai construir para o profissional uma marca realmente relevante, consistente e longeva. E hoje, talvez até pela influência das mídias sociais ou dos influenciadores, né? A gente tem uma superficialidade quando a gente pensa em marca pessoal. Marca pessoal está associada apenas à imagem. E esse é um erro de muitos profissionais
que buscam as redes sociais e que vão mostrar o seu estilo de vida, o seu carro, a sua casa, o seu consultório, as suas bolsas, as suas joias, e entendem que isso é refletir a marca pessoal. Então, esse eu acho um erro, e às vezes esse erro pode até afastar, né, alguns pacientes que poderiam ser os pacientes perfis desse médico. Isso é o que você chama de atributos subjetivos? Isso. O carro, a viagem. Isso seriam Poderia alguns ser. elementos Sim. que não estão conectados ao propósito, né? A sua narrativa. Exatamente. Não que eles não possam aparecer, mas eles têm que aparecer como um recorte que seja coerente com aquela missão e com aquilo que eu quero, que eu preciso mostrar ao mundo para que eu seja reconhecido como uma pessoa que defende uma causa, que tem um legado a levar adiante. E você me perguntou de um case, e eu não posso deixar de contar um case que me marcou muito no início até do meu trabalho com marketing, que é a história do Dr. Ítalo Rachid. Dr. Ítalo foi um dos primeiros médicos no Brasil a defender a hormonologia, a utilização de terapia de reposição hormonal. E há alguns anos atrás, antes da gente ter as redes sociais como ferramenta de marketing, ele sofreu um cancelamento, que naquela época era um cancelamento televisivo, né? Então, o Fantástico promoveu uma entrevista com ele entendeu que era uma entrevista positiva e eles fizeram alguns recortes para falar mal justamente da terapia de reposição hormonal. Então, quando o Dr. Ítalo chegou na Like, ele estava muito prostrado e com muito medo desse viés e disso que tinha acontecido, dessa interpretação errônea e equivocada, talvez até propositalmente equivocada, das palavras dele. Então, ele tinha muita resistência. E nós mergulhamos na personalidade dele e conseguimos mostrar para ele o quanto a bandeira dele é relevante para as pessoas e é relevante para a atividade dele, é relevante para os outros médicos. E, a partir disso, ele conseguiu se expressar e conseguiu vencer vamos dizer assim, essa resistência. E hoje o Dr. Ítalo está aí. Essa bandeira foi o que ajudou ele a atingir os objetivos comerciais do negócio dele, da escola dele, de todo a gama de negócios em que ele está envolvido. Então, isso é importante. O médico precisa tomar a rédea da voz interna dele. O que ele quer dizer, o que é importante para ele dentro da atividade dele, quais são os valores dentro da medicina que ele precisa empunhar. E isso é o que vai fazer o conteúdo ter consistência e esse posicionamento ser um posicionamento real, ser um posicionamento consistente, ser um posicionamento poderoso. É que esse posicionamento real, essa bandeira que você está mencionando, vira o fio condutor de toda a comunicação, né? Tudo que eu estiver conduzindo, eu estiver desenvolvendo de comunicação, precisa estar conectado a esse fio. Você conseguiria citar alguns exemplos de bandeiras, assim, como que, por exemplo, para uma determinada especialidade médica, o que seria o posicionamento? Teria como fazer alguns exemplos assim para a gente deixar bem claro para quem está nos acompanhando? Sim. Por exemplo, nesse momento a gente tem um assunto em alta, que é justamente a menopausa, certo. Os tratamentos envolvendo a menopausa. A menopausa é um assunto em alta. Então, quando o médico ele decide falar sobre menopausa, ele pode exercer a sua bandeira sobre, por exemplo, menopausa sem terapia hormonal ou menopausa utilizando fitoterápicos ou tratamento de mulheres na perimenopausa, como abordar a perimenopausa. Então, todo o assunto ele pode se tornar na conduta do médico como uma bandeira e os estudos dele serem defendidos de uma forma contundente e como uma missão mesmo.
Isso é legal, porque isso gera autoidentificação. Exatamente. Eu tenho conteúdo de nicho e eu saio daquela batalha por linhas de cabeçalho, né? Daquela batalha de conteúdo superficial. Exatamente. Né? E me torno um especialista numa linha de pensamento. Eu me torno um especialista reconhecido. Esse é o médico que fala de. Sim. Então, isso vai trazer o paciente alinhado com essa perspectiva. Legal. Quem está nos acompanhando aqui, pode ir antecipando já as perguntas no chat e coloque as especialidades de vocês, como aqui a nossa produção já sugeriu, e a gente pode fazer aqui esse exercício também, né? Pegar algumas especialidades e trazer alguns exemplos. Não que eu saiba tudo, às vezes eu tenho que estudar. Mas a gente se ajuda aqui com exemplos, sai alguma coisa, né? E, Regiane, você falou de um ponto muito, muito importante, que quando inicia essa projeção, mesmo que você faça com muita estratégia, existe aquele medo do cancelamento. Meu primeiro hater, meu primeiro comentário negativo. Aqui já existe um bloqueio. Sim. Que técnicas você tem para passar essa primeira arrebentação, vamos falar assim? Primeiro, a gente precisa entender o seguinte: saímos da faculdade ou saímos dos bancos acadêmicos detestando a palavra marketing, não é verdade? Profissionais da saúde é assim. Entendemos que narrativar é mentir, o que não é. Narrativar é só contar uma história de uma forma com que as pessoas possam entender, utilizando metáforas, utilizando analogias. Então, esses termos são os primeiros termos que a gente quebra o paradigma que o médico tem. E o segundo paradigma, muito grande, é o que o meu colega vai pensar. Né? E se eu estiver falando em termos que não são médicos, o que o meu colega vai imaginar de mim? Então, esse medo da rejeição pelos pares é uma coisa que a gente tem que quebrar também quando o médico chega até nós, que ele quer fazer, mas ele tem esse receio. Que técnicas que a gente usa? A principal técnica é o mergulho no DNA do especialista. Porque quando a gente vai fundo nesse estudo e a gente traz essa bandeira e a gente mostra para ele o que é mais importante para ele e o que isso que é importante para ele vai ser importante para as pessoas e vai trazer de retorno na vida das pessoas, o médico volta ao seu juramento de Hipócrates, né? E ele se concentra nisso e presta mais atenção na sua mensagem e na sua bandeira, no que os outros vão dizer. Então, a gente faz esse exercício, a gente busca fazer esse exercício. Claro que todos querem opções de carreira, todos querem melhorar suas condições das suas clínicas, mas, de fato, se a pessoa escolheu a medicina, ela tem essa semente dentro dela e, muitas vezes, mercadologicamente, está um pouco não germinada. Então, é isso que a gente busca fazer. O que é mais importante para você? E aí, de fato, o médico consegue encarar dessa forma e consegue deixar brotar o seu legado e a sua voz. Sim. E passando essa primeira fase, dos primeiros comentários, das primeiras interações, passa a fazer parte do dia a dia, né? Até porque quem não tem hater não existe no mundo digital, né? A gente também explica isso. Sim. É um bom ponto. E aqui nós temos, por exemplo, o João Garcia, ele pediu para falar um pouco sobre psiquiatria. Adoro. A Estela sobre alergologia. A Maísa, pediatria, o Silvio, ginecologia, mastologia, bastantes, o Orestes, canabinologia e medicina endocannabinoide. Então, temos aqui, não vamos conseguir cobrir todos, mas qual deles você gostaria de dar algum exemplo aqui de narrativa que poderia emplacar bem? Olha, psiquiatria é um assunto que me tem detido bastante a minha atenção, até porque a gente está com 2 projetos, né, na área de psiquiatria.
Um deles, vamos falar sobre relacionamento. Porque para esse profissional isso é muito importante. Ele entende que para o bem-estar, para a saúde mental, o relacionamento, né, a forma como as pessoas se relacionam é muito importante. E, nesse momento, esse profissional está com uma grande revolta, virou a bandeira dele, sobre como esse assunto relacionamento tem sido tratado pelos coaches ou pelas pessoas sem formação e como isso se disseminou na internet de uma forma a aconselhar pessoas maritalmente, né, ou como que deve ser os relacionamentos, e esse profissional nos procurou com essa bandeira, né? Então, esse é um exemplo do que a gente pode utilizar. O que no seu consultório de psiquiatria é importante? O que você vê como uma necessidade básica do ser humano e que vai, de fato, desencadear ansiedade, insônia ou qualquer depressão? O que afeta e que pode ser um problema realmente generalizado e que você se vê com uma capacidade de intervir e de trazer informação à saúde e de trazer educação à saúde. Não há como falar em saúde em qualquer uma dessas áreas que foi citada aí, sem falar em educação. Então, qual é o seu lugar de educação? Onde que você se enxerga como um educador dentro da tua área? Talvez essa seja a tua bandeira e talvez esse seja o assunto que vai trazer muitas pessoas para o teu consultório. Mesmo que você não trate só isso, né? Sim. Obviamente, o psiquiatra atua em várias áreas, com diversas patologias. Mas uma coisa que pode funcionar também é escolher uma das patologias e se tornar um especialista na internet naquilo. Principalmente porque existem muitos mitos sobre as doenças e que o educador precisa falar e precisa combater a pseudociência. Então, quando eu chamo um médico a combater a pseudociência, ele se empodera e se empodera a estudar e a revelar a verdadeira ciência. Legal. Gostei muito do que você falou aqui, porque também ainda conecta com aquele medo inicial dos primeiros comentários, dos primeiros haters, porque quando a gente fala de conteúdo em profundidade e de nicho, você estudou, você se aprofundou, você desenvolveu um conteúdo extremamente exclusivo e você conseguiu conquistar um nível de segurança para transmitir aquilo que está muito acima da média de quem vai aparecer para te criticar. Então, já te coloca uma blindagem diferente, né? Quando você vai por esse caminho. Mas aí vem o segundo ponto de receio. Quando a gente fala de exposição médica, a gente fala das questões éticas, a gente fala de conselho. Como que a gente equilibra essa questão da construção de marca pessoal com as diretrizes do CFM, do conselho e da manutenção da postura profissional? Então, as regras de publicidade do conselho são muito claras e quando o profissional da saúde ele se coloca nesse papel de educação e de elucidação, ele sai do papel de vendedor, ele sai do papel de comerciante, ele sai do papel de convidar as pessoas comercialmente para o seu estabelecimento. E olha que isso funciona muito mais. Educar para a saúde é a melhor forma de crescer profissionalmente, de trazer mais pacientes para o seu consultório e para a sua clínica. Então, eu entendo que não há medo, não há necessidade de ter medo das regras do conselho se você se comportar como um cientista, como um educador nas mídias sociais. Então, é dessa forma que a gente procura Sim. orientar. Muito legal, porque existe uma tradução do que está ali como regra. Exatamente. Legal, e você encontra esse espaço do educador que claro, que você precisa entender das regras, porque mesmo na tua abordagem educativa, você tem que evitar um exemplo clássico aqui, o antes e depois, Sim. algumas coisas nesse sentido, mas entendendo as regras e tendo essa abordagem e postura de educação,
navega fácil, né? E o antes e o depois, mesmo tendo sido liberado, ele é uma coisa que tem que ser usada com muito carinho, muito respeito pelo profissional em todas as áreas da saúde, porque a gente sabe que quando a gente mostra um antes e o depois, a gente está intrinsecamente prometendo um resultado. E isso não é honesto. Então, o profissional que consegue mostrar um antes e o depois, fazendo uma análise e explicando que esse antes e o depois tem uma razão de ser, ele consegue a confiança do paciente, ele consegue a confiança da audiência. Então, nesse sentido que a gente orienta que deve ser feito o antes e o depois. Nunca como uma promessa, sempre como uma avaliação científica daquele caso. Perfeito, perfeito. E para quem quer dar o primeiro passo prático, para quem está nos assistindo aqui e não começou ainda esse trabalho de construção de marca pessoal, ou para quem tem até a intenção de revisar o que está fazendo hoje, eu queria que você compartilhasse com a gente quais são os primeiros passos e que você também pudesse trazer em relação a plataformas digitais, o que você vê como tendência para 2026, ser muito o 25 potencializado, se tem novidade por aí, um pouco da tua leitura de cenário. Acho que tem novidade, sim. Bom, para o médico que quer começar, o meu conselho é fazer um plano. E quem já começou, rever o plano. Por onde a gente começa qualquer plano, qualquer planejamento? Pelos objetivos. Então, entender claramente quais são os meus objetivos de carreira, quais são os meus objetivos de negócio. E, num segundo momento, segundo passo, então, entender quem eu sou, que a gente costuma chamar de DNA. Então, mergulhar nesse DNA, fazer um processo, a gente tem até uma metodologia de entender cada passo, a minha história, o que eu fiz, de onde eu vim, para onde eu vou, contar isso, relatar isso, escrever quais são os principais valores, escrever o que eu quero daqui para frente, como eu quero estar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos. Esse exercício de autoconhecimento vai ser revelador para que a gente consiga construir esse primeiro alicerce da marca pessoal. Depois a gente tem que entender outras coisas, né? Sim. Quem são nossos concorrentes, os nossos pares, quem admiramos, né? Com quem queremos parecer e com quem não queremos parecer no mundo digital. Entender o paciente ideal. Qual é esse paciente? Como é o comportamento dele? Qual é o comportamento digital, o comportamento psicológico desse paciente que eu gostaria de atrair para o meu negócio? E aí entender esse paciente, onde que ele está, qual é o trajeto que ele faz até a minha consulta, as redes sociais, de que forma que ele pesquisa, qual é o grau de consciência que ele tem sobre o problema que ele tem, quais são os sintomas que ele percebe sobre os problemas que ele tem. Então, tudo isso é um estudo que vai ajudar o profissional, o médico ou qualquer outro profissional da saúde a entender qual é o caminho que ele deve tomar. E, por fim, a gente deve entender também, a gente deve pensar e programar quais são as métricas que a gente vai analisar para entender se esse plano está funcionando, né? Sim, sim. Faz muito sentido. E as tendências? Isso, e as tendências de... Bom, tendências... De canais, de plataformas. 2026, eu acho que o Instagram continua sendo a grande tendência. A gente teve uma modificação expressiva no Instagram de 2 anos para cá. Eu acho que todo mundo que é usuário do Instagram pode verificar isso. Há 2 anos, 1 ano e meio atrás, acho que 2 anos por aí, quando você abria o seu feed de notícias, você recebia basicamente anúncios e conteúdos de pessoa de quem você seguia. Sim. Né? Era assim que funcionava. Hoje não é mais assim. Hoje você recebe pouco conteúdo de quem você segue e você recebe muito conteúdo de quem o algoritmo entende que aquilo vai te agradar. Então, você recebe muita recomendação. O que mudou?
a sua base, ou seja, os teus seguidores, você não consegue mais falar com tanta frequência com eles. Mas, por outro lado, você consegue falar com pessoas que não te conhecem e levar o teu conhecimento a essas pessoas e essas pessoas aderirem aos teus tratamentos, a buscarem a tua consulta. E isso pode acontecer de uma forma muito rápida hoje no Instagram. Então, nós temos aí um problema, que é a comunicação com a nossa base, e nós temos uma oportunidade, que é a comunicação com quem a gente não conhece. Então, o que eu vejo de tendência? Primeiro, para se comunicar com quem a gente não conhece, temos que ter o que já falamos aqui, uma linha editorial explosiva, um assunto que interesse àquela pessoa que tem o problema que podemos resolver e desenvolver em cima desse assunto um formato criativo, um formato que também posso chamar de formato explosivo e que faça o algoritmo entregar para essas pessoas com grande velocidade a nossa mensagem e a nossa narrativa. Então, essa foi a grande tendência de 2025 e eu acredito que ela vem com mais força ainda em 2026. Conteúdo de nicho, formato específico, linha editorial explosiva no Instagram. TikTok vem aí já está aí, né, como uma rede social de conhecimento de marca importante, inclusive para profissionais da área da saúde. Então, também encaro o TikTok assim como um potencial. Existe uma linha de comunicação no TikTok que é própria. Às vezes, a linha de comunicação do Instagram pode não se adequar, não agradar o público no TikTok, mas é uma rede social também emergente em 2026. E eu costumo gostar muito do YouTube. Então, o YouTube ainda, para mim, é no nosso trabalho, é uma rede social muito importante, porque o conteúdo no YouTube é longevo. Então, um vídeo, um podcast que a gente produz hoje no YouTube, a gente vai ter resultados reverberando daqui 2 anos, daqui 3 anos. Então, para o profissional da área científica, isso é importante, porque esse conteúdo fica surtindo seus efeitos e fica levando informação às pessoas que procuram e que buscam por esse conhecimento por muito tempo. Legal, porque o YouTube ele tem essa questão intencional, né? Ele é uma ferramenta de busca, né? Um dos sites com o maior volume de busca do mundo. Então, você fica coberto tanto na distribuição com base nos algoritmos, no caso de Instagram e TikTok, e também com uma cobertura como mecanismos de busca com o YouTube. Super legal essa distribuição. E o YouTube hoje ele está sendo vamos dizer assim, uma ferramenta de TV. Ele está substituindo a TV. As pessoas uma vez chegavam em casa e ligavam a Globo. Hoje as pessoas chegam em casa e ligam o YouTube na TV. Então, o YouTube fica em casa enquanto a pessoa está fazendo o jantar, como ficava uma vez a novela. Hoje é o YouTube e a gente já tem dados para mostrar isso. O quanto o YouTube tem sido encarado, tem sido consumido nessa vertente de TV. Sim. E aí uma outra questão que vem, a gente está tentando derrubar várias barreiras aqui, né? A barreira da exposição, a barreira de questão ética e conselho, e agora a questão tempo. A rotina médica ela é muito corrida. Quando a gente não é confortável com a câmera, leva ainda mais tempo, né? Grava 10 vezes e não gostou, e pausa, e se irrita, desiste. Quais são as suas dicas nesse sentido? Como começo a gerar conteúdo, com que perfis de profissionais eu conto, até equipamentos, né? Talvez, mas como que eu já dou... Que aprendizados você tem para compartilhar para que quem esteja começando não fique nesse loop por muito tempo? O primeiro e mais importante aprendizado não existe terceirização da produção de conteúdo. Então, ele é um trabalho personalíssimo. E por mais que o profissional liberal ou até mesmo uma empresa conte com a ajuda de profissionais nessa tarefa,
é um trabalho personalíssimo. É como criar filho, né? Não se terceiriza a educação dos filhos e nem a produção de conteúdo. Mas a gente pode contar com profissionais que vão ajudar, sim, primeiro, a desenvolver um plano. Então, isso é muito importante, desenvolver esse plano, entendendo principalmente essa questão do DNA do especialista, é muito importante. E, a partir desse plano, criar uma metodologia de ação. Essa metodologia de ação, hoje a gente tem muitos recursos para executar. Por exemplo, nós hoje criamos para os nossos médicos um agente, tanto no cloud quanto no ChatGPT. E eles conseguem conversar com o agente e chegar num roteiro de vídeo que externalize o seu tom de voz, externalize a sua estrutura de discurso, o seu pensamento científico e que ajude esse roteiro a ele falar de uma maneira que o agrade, de uma maneira que ele queira falar, uma comunicação que ele quer fazer. E a gente tem ali um teleprompter no celular que pode ajudá-lo a falar de uma forma bem expressiva, mas que aquele conteúdo não precisa ser decorado. Isso faz com que a gravação fique rápida, fique objetiva e fique sintética, porque hoje a gente precisa de vídeos curtos também, né? Sim. Precisa de objetividade. Então, estas ferramentas podem ajudar demais o médico a, por exemplo, reservar uma manhã no seu consultório para a gravação dos seus conteúdos mensais. Ou reservar um dia, talvez um sábado de manhã, para as suas pesquisas e para o desenvolvimento dos seus roteiros. Com o treinamento de um agente, por exemplo, é possível a gente levar para dentro desse agente, o Cloud faz isso muito bem, um artigo científico, e se esse agente tiver todos os elementos do DNA já imputados dentro do agente, conseguimos que ele crie um roteiro de vídeo, às vezes muito rapidamente, para o profissional, e o profissional pode ajustá-lo, conversando com o seu agente, ajustar. Não, isso aqui não ficou bom, mas me mostra a parte da metodologia que está falando isso. Você pode questionar a IA e chegar num consenso de um roteiro de vídeo que te agrade e que você vai gravar de uma forma rápida e prática. Sim, excelente. Ótimas dicas. Ótimas dicas. E eu gostaria de complementar aqui também, falando um pouco sobre o marketing médico, e falar rapidamente sobre a Doctoralia. O básico do marketing médico é ser encontrado, né? Então, se eu não tenho nada, mas eu consigo resolver essa questão de ser encontrado, é um primeiro passo muito importante. Então, se você coloca, por exemplo, psiquiatra em Curitiba no Google, você vai ver a Doctoralia na primeira posição orgânica e assim para qualquer especialidade e cidade que você pesquise. O perfil na Doctoralia ele é gratuito. Você consegue concentrar as avaliações dos seus pacientes nesse perfil da Doctoralia, mostrar a sua disponibilidade de agenda, e aqui estão os principais fatores para conseguir novos pacientes no ambiente digital. Nós temos, em primeiro lugar, ser encontrado no Google, obviamente. Depois, se você atende ao convênio daquele paciente, isso é um dos filtros da Doctoralia. Depois, opiniões sobre os pacientes já atendidos. E, por fim, a disponibilidade de agenda. Quando você tem a combinação desses fatores, o fluxo de pacientes, e 85% dos pacientes digitais fazem sua pesquisa no Google, esse fluxo tende a cair para o seu consultório, para a sua prática. Então, aqui é o básico muito bem feito, apresentando aqui para vocês a Doctoralia, e o perfil básico da Doctoralia é gratuito, então não tem por que um profissional da saúde não ter o seu perfil na Doctoralia. Não estar lá. E agora imagina quando um paciente encontra esse profissional e aí ele vai até o Instagram e se encanta com o conteúdo desse profissional. É isso. Aí... Esse é o fechamento do loop. Exatamente. Aliás, outro dia eu busquei uma dermatologista em Florianópolis para o meu filho, queria uma dermatologista clínica, né? Não uma dermatologista de procedimentos. E aí eu encontrei, cliquei na primeira que apareceu ali no Google e fui buscar o Instagram dela.
E o que tinha no Instagram dela? 2 posts. Então, assim, e a gente vê isso com muita frequência, né? O profissional investe na localização, investe muitas vezes no Google, na sua clínica, mas o que o paciente faz? Qual é a primeira coisa que o paciente faz quando ele tem contato ou quando ele recebe uma recomendação? Ele vai buscar a personalidade, ele vai buscar como esse profissional pensa, ele vai buscar o que esse profissional faz. E ele precisa encontrar. Atualmente, a Doctoralha recebe, através da Doctoralha, são agendadas mais de 10 milhões de consultas todos os meses, através da Doctoralha. E você imagina quantos desempates tem que acontecer ali, né? Uhum. Alguns desempates vão acontecer por disponibilidade de agenda, Sim. Alguns desempates vão acontecer por quantidade e qualidade das opiniões, né? A informação qualitativa nessas opiniões, mas alguns desempates vão acontecer através dessa jornada que você acabou de mencionar. Eu tenho 2 profissionais muito bem posicionados na Doctoralha, deixa eu ver com qual eu me identifico mais. E aí entra o poder da narrativa e a capacidade de você fisgar esse paciente com o seu a mais, com o que você entrega a mais, que é a educação, é o conteúdo. Exatamente, né? Exatamente. Super legal. Chegamos a um momento especial aqui, que são as perguntas dos nossos participantes. Então, vamos lá, já temos algumas perguntas. Vou pedir para a nossa produção colocar as perguntas na tela. A primeira dela é da Maísa de Andrade. Na pediatria, muitos médicos falam diretamente sobre medicamentos. As mães amam isso, os pais também. Sempre tive medo e acho antiético. O que você acha? Depende da forma como vai ser abordado, né? Então, os pais que você quer trazer para o teu consultório, eles querem um paliativo ou eles querem mais falar sobre educação? Eles querem mais educar os seus filhos? Eles querem mais prevenção de problemas do desenvolvimento na saúde da criança? Então, depende qual é o seu objetivo, que tipo de paciente você quer atrair, qual é o seu modelo de negócio, para que você decida quais são as linhas editoriais que você pode utilizar. Porque se você for... Eu até tenho uma analogia, é o maravilhoso universo dos likes, né? Então, muita gente se perde nesse maravilhoso paraíso dos likes. Não é só isso que importa. O que importa é qual é o meu paciente. Quem é o paciente que vai ter adesão àquilo que eu quero dizer, àquilo que eu faço? Qual é o paciente que vai ter adesão ao meu protocolo? E aí, a partir disso, a gente começa a escolher a linha editorial. Deixa eu ver se eu entendi. Então, se a Maísa quiser adotar uma linha editorial de desmistificando as bulas. Maravilhosa. Se eu quiser adotar uma linha de que tipos de patologias poderiam ser tratadas sem um medicamento inicialmente. Maravilhosa. Então, essa narrativa possibilitaria eu falar de medicamentos de uma maneira muito natural e educativa. Exatamente. Não como uma solução, e sim como uma educação. Sim, ou um posicionamento de dia a dia. Eu sou a médica do dia a dia. Exatamente. Né? Espirrou, tossiu. Legal. Exatamente. Muito bom, obrigado pela pergunta, Maísa. Vamos para a próxima? Também é dela. Ela fez 2 na sequência. Vamos responder. O que vale mais a pena? Investir em Instagram ou Google Ads? Eles se complementam, porque ambos fazem parte da jornada do paciente. É o que a gente acabou de falar, Acabamos de falar. Então, assim, você investe no Google Ads e o teu paciente ele vai acabar no Instagram olhando o teu Instagram antes de agendar. Muitas vezes até pelo Instagram é que ele vai agendar.
né? Ele vai olhar o Instagram antes. Então, é muito importante ter a jornada de compra, que a gente chama, a jornada de marcação de consulta toda preenchida. Onde o paciente vai passar, a gente tem que ter conteúdo. Sim. E até antes de investir no Google Ads, cria o perfil na Doctoralha, fica lá entre as primeiras posições, completa bem o perfil, avalia os benefícios do perfil Premium, abre a agenda, porque depois você usa o perfil da Doctoralha como link do Google Ads, e aí você já linka a visibilidade com o agendamento, e aí depois com toda a reputação que você constrói no ambiente digital. A próxima. Essa pergunta é da Lívia. Meu perfil profissional nas redes sociais tem uma quantidade razoável de seguidores, mas tenho dificuldade em saber se estou tendo retorno financeiro com isso. Como saber? Nós precisamos, para entender o resultado, mapear os canais de atendimento, né? Esse é um erro comum do profissional. Às vezes investe em Google, investe em produção de conteúdo, mas não consegue saber a quantidade de leads que está gerando e como que a sua equipe interna está recebendo esses leads para efetivamente transformar em consulta. Então, os traqueamentos são muito importantes. E ter o link da bio traqueado, ter ações que a gente chama de funis de venda, para que o paciente entre em contato e a gente consiga metrificar como que esse paciente está sendo convertido na consulta. E hoje a gente tem atendimento com o IA também, que eles estão sendo eficientes em ajudar a equipe interna a efetuar marcações e fechamentos de protocolos. Super legal. E nós temos várias ferramentas de monitoramento no marketing, né? Os links traqueáveis. E nem sempre, Lívia, é linear essa tomada de decisão. Nunca é. Ela vai ser, na maior parte das vezes, um emaranhado de interações até você tomar essa decisão. E existe uma técnica que é a mais simples de todas, que é você perguntar para o paciente onde você nos conheceu. Porque por mais que ele tenha encontrado no Google, visto no Instagram, ouvido de um amigo, essa pergunta ela vai trazer como resposta o momento da verdade, naturalmente. Então, é espontâneo, é reativo você dizer aquilo que mais impactou entre todos os canais que alcançaram, né? Essa pergunta pode ser repetida em vários lugares, inclusive na anamnese, né? Durante a anamnese, quando aquele paciente que já efetivou, que já está sendo na véspera de ser atendido, ele pode responder isso. Isso dá dados para o marketing também. Com certeza. Fazer reinvestimentos. A próxima pergunta. Como trabalhar meu perfil sendo R2 de medicina, de família e comunidade? Essa pergunta é do Fernando. O Fernando já foi bem específico aí na especialidade Adorei, dele. Fernando. Olha, se eu fosse residente, eu faria a minha rotina como residente. Porque isso poderia ser muito interessante, não só para outros estudantes, né? Seria muito interessante para a comunidade saber qual é a realidade de um residente, o que o residente passa, e esse já poderia ser o primeiro alicerce da criação de uma marca pessoal. Sim. Eu investiria num conteúdo estilo vlog. Eu acho que poderia ser importante, Fernando. Se eu fosse acadêmica hoje, né? Na época eu era acadêmica, não existia redes sociais, mas eu acho que eu faria esse mesmo exercício. Legal, ótima dica aí, Fernando. Próxima. Outra pergunta da Lívia. Não tenho tempo para gravar vídeos. Como posso engajar meu público de outras formatos aqui, além de vídeos? O vídeo para o profissional liberal ele é muito importante. Para o médico é mais importante ainda. Por quê? Porque quando o paciente ouve a tua voz e o paciente vê a tua imagem, ele rompe a barreira do prazer em conhecer. Então, quando ele marca com você, seja teleconsulta ou seja uma consulta presencial, ele já te conhece. Se ele lê um texto e vê um carrossel, ele ainda não te conhece. Então, eu não tenho tempo para gravar. Quando eu ouço o profissional falando isso, me desculpe, mas eu vou dizer o que eu digo para os meus médicos que chegam até lá. Você não tem tempo para ganhar dinheiro.
Então, esse é um ponto específico. Qual é o tempo que você está dedicando para o desenvolvimento da sua carreira? Ótimo. Próxima. Vamos pegar aqui. Estamos sem mais perguntas aqui. Boas perguntas. Muito boas, né? muito boas e foram bem importantes para complementar aqui o nosso conteúdo. Agora eu vou voltar aqui para a apresentação com 2 QR Codes para vocês. O primeiro QR Code, ele é para responder à pesquisa do Panorama de Clínicas e Hospitais 2026. Essa é uma pesquisa que a Doctoralha faz com hospitais e clínicas de todo o Brasil. É uma pesquisa que tem um grande alcance e depois ela rende um material super completo que é compartilhado com todo o mercado e não somente fazendo um panorama do momento atual dessas clínicas e hospitais, mas também fazendo, trazendo comparativos de indicadores ano sobre ano, de evolução, de como essas clínicas estão investindo em marketing, de posicionamento, de diversos aspectos super importantes. Então aqui é um convite para que vocês participem dessa pesquisa e nos ajudem a ter um material ainda mais completo que depois vai ser compartilhado com todos vocês. E não vou deixar de mencionar que quem participa concorre a prêmios super legais que vocês estão vendo aí na apresentação. E o segundo QR Code que eu vou exibir agora é o QR Code para vocês terem um diagnóstico de posicionamento digital com a Like Marketing, né? Então, a Rejane está oferecendo aqui essa possibilidade de vocês preencherem o formulário após esse QR Code e receberem um diagnóstico de posicionamento digital, que pode ser um baita instrumento e ponto de partida para o planejamento do próximo ano de vocês. Então não percam essa oportunidade. E enquanto eu deixo esse QR Code na tela, eu vou pedir para a Rejane fazer as considerações finais. Eu queria lembrar os profissionais da área da saúde que muita gente fala que estar nas redes sociais ou desenvolver o seu conteúdo é uma oportunidade de carreira. E é verdade, é uma oportunidade de carreira. Mas eu quero ir além. Eu quero dizer que hoje, assumir o compromisso de educar nas redes sociais, que é onde estão as pessoas, não é só uma oportunidade, mas é uma missão. E o profissional que, de fato, encara essa aventura como uma missão, ele vai colher os frutos, colher frutos muito positivos, não só na sua carreira, mas também na sua missão como profissional da área da saúde. Então, precisamos resgatar essa missão de educar para a saúde, porque não há como falar em saúde sem passar pela educação. No meio de tanto conteúdo superficial, Exatamente. Aqui existe uma oportunidade gigante, né? Exatamente. Rejane, como faz para te acompanhar nas redes sociais? @Rejane Toigo em todas elas. No Instagram, hoje é a minha rede mais ativa, mas também no TikTok e no YouTube. Ok, vou pedir para já escrever aqui, a nossa produção já escreveu no chat o @ da Rejane. Tem o @ da Like Marketing também, que é @LikeMKT. Muito bem, obrigado. E eu agradeço a vocês que nos acompanharam aqui nessa edição do Doctoralha Connect de novembro. Nessa reta final de ano, o nosso objetivo foi trazer um conteúdo de inspiração para 2026 e que possa servir como ponto de partida para vocês elevarem as práticas no próximo ano. Novamente, obrigado pela participação. Nós ficamos por aqui e fiquem atentos nos convites para as próximas edições do Doctoralha Connect. Até mais! Muito obrigada.